Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Grupo de Estudo Solidariedade, junto com Espiritismo com Kardec. A aula de hoje nós vamos falar sobre os espíritos, não? O tema a ser discutido hoje? O que é os espíritos? A gente vai saber o que é os espíritos, né? Como eles foram criados. Deixa eu só permitir aqui mais o Igor. Seja bem-vindo, Igor. Como eles foram criados. Deixa eu só voltar aqui para ele poder. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Perdão pelo atraso, o celular acabou a bateria na hora que eu entrar. Não, tranquilo. Aí outro item que nós vamos falar é os espíritos, eles morrem? Eles têm um prazo, assim, de vida como a gente? Ou eles são eternos, né? E também como é feito a comunicação dos espíritos. E os espíritos estão todo o tempo ao nosso lado? É porque algumas pessoas vê os espíritos ao lado, ou seja, numa reunião mediúnica. E se eles estão ao nosso lado, o que eles podem, né, os espíritos podem nos influenciar? E o que nós devemos fazer para não ser influenciado, por exemplo, por um obsessor, ou então por um espírito, né, ainda atrasado na sua evolução, né? O que atrai ele para nós? O que nós, a causa dessa atração? Tudo isso vai ser o tema que nós vamos discutir na aula de hoje, certo? Então, começamos assim nessa pergunta 76 de Kardec. Vocês estão ouvindo bem? Tudo bem, né? Que definição pode dar os espíritos? Ele queria saber que definição eu posso dizer. Então, foi criada a palavra espírito. Ele criou. Aí, ele fala assim, o espírito são seres inteligentes da criação, da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Que mundo material? É o planeta que ele possa vir reencarnar, certo? Então, a parte material, é essa parte que a gente está hoje aqui, que nem nós estamos encarnados. Então, nós vivemos aqui agora junto na parte material. E podemos dizer assim também, né? Que o mundo material é apenas uma parte da nossa vida. É aqui durante a nossa encarnação. E todos nós somos espíritos que estamos em evolução. Então, nessa pergunta, podemos concluir que nós somos uma criação inteligente, certo? E povoamos o universo antes de nós reencarnarmos, né? Os espíritos são seres distintos da divindade ou não seria do que vibração ou porção da divindade? Por essa razão, chamado de filho de Deus. Quando ele fala aqui de vibrações, seria assim, ou porções da divindade, nós fomos criados, ou seríamos uma fração de Deus? Não seria uma criação, seria uma fração, vamos dizer. Que apesar que ele já falou que nós fomos criados por Deus. Mas mesmo assim, Kardec insiste na pergunta. Não poderíamos ser uma vibração ou uma porção de Deus? Né? Ele responde,
quando a resposta afirma que somos filho de Deus, isso não significa que sejamos parte da essência divina, mas sim que fomos criados por Ele, recebendo sua proteção, amor, destino espiritual. É uma filiação moral e espiritual, semelhante à relação entre um pai e um filho. Então, nós não somos assim, um pedaço, nós fomos criados, tá certo? Então, nós somos a criação. Então, quando Deus cria os espíritos prontos e perfeitos, como Ele, porque nós somos semelhantes a Ele, né? Como Jesus falou, sois filho de Deus. Jesus também falou assim, né? Sois Deus, por causa dessa criação. Mas nós fomos criados como seres simples e ignorantes. O que seria isso, na verdade? Que Deus deu a mesma oportunidade para todos os espíritos criados por Ele. Então, Ele não fez e dizer assim, eu vou criar esse espírito que ele é mais inteligente. Eu vou criar esse espírito, ele é um pensador, vai ser um músico. Não, vai ser um músico, vai ser um cientista. Não, ele deu o ponto inicial para todo mundo. Aí, a partir do momento da nossa encarnação, nós fomos se aperfeiçoando e fomos fazendo as nossas escolhas através do nosso livre-arbítrio e fomos se desenvolvendo. E esse desenvolvimento de cada um vai depender do esforço de cada um. Então, se eu sou um espírito desde o início, mais esforçado, que procuro aprender, a entender, eu vou estar mais desenvolvido do que uma pessoa mais tranquila, por exemplo. Tá? A diferença é cada um que fez, não foi criado por Deus, tá certo? Porque, e essa para não ter, justamente, aí Deus não seria, vamos dizer assim, justo, né? Se criasse um com a diferença entre um e outro, vantagem, por exemplo. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu só puxar aqui. Nessa pergunta, ele continua o Kardec, né? Perguntando: os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? O que ele quis perguntar aí? Quando ele fala assim, tiveram o princípio, acabei de falar que Deus criou todo mundo, todos os espíritos simples e ignorantes no começo. Então, teve um princípio, todo mundo iniciou. Quando ele fala aqui princípio, os espíritos tiveram princípio ou existe a toda eternidade? Não, ele tem o princípio, ele tem o início, tá certo? Porque se ele não tivesse, se o espírito não tivesse tido o princípio, seria, vamos dizer assim, igual a Deus, porque Deus é o começo de tudo, é a causa primária de todas as coisas, né? Então seria igual. Se nós somos criados, então nós tivemos um princípio, tá certo? Como o universo. Aqui na imagem aqui, o princípio da criação do universo. O primeiro, né? Primeira criação aí. Então, e são a sua criação, submetida à sua vontade. Deus existe em toda a eternidade, isso é incontestável. Mas quando é como ele criou, nós não sabemos. Então, os espíritos não falou assim, Deus criou assim, assim, assim. E só nos falou que nós fomos criados simples e ignorantes. Mas como ele criou, qual a matéria, o que ele usou,
Ele não fala. Por que ele não fala isso para nós? Porque nós, né, aqui na Terra, ainda não temos capacidade de compreender. Ainda não temos a parte intelectual e científica para entender. Ao passar das nossas encarnações, vamos passando de encarnação em encarnação, vai chegar um momento que nós vamos conhecer como fomos criados, com certeza, entendeu? Só que, no momento, nós não temos essa condição, tá certo? Então, podemos concluir que Deus é o único, eterno e criador, os espíritos são criaturas divinas, todos os espíritos tiveram um começo, né? Começando a estagiar lá nos mineral, depois vegetal, depois animal, aí chegou na fase do homem. Tá? E a sabedoria divina ultrapassa a capacidade do homem do entendimento, né? Porque aí nós não conseguimos entender como nós fomos criados, tá certo? Tudo bem por aqui? Vamos para a próxima. Aí continua a pergunta. Uma vez que há dois elementos geral no universo. Então, no universo, tem o inteligente e o material. Poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? Aqui, Kardec continuou tentando descobrir de que nós fomos feitos, né? Aí, o que responderam os espíritos? Os espíritos são individualizados, individualizações do princípio inteligente. Isso significa que cada espírito é um ser inteligente individual e e criado a partir desse princípio universal, assim como os corpos material são formados a partir do elemento material. O princípio universal, ele quer dizer assim, que todos nós somos individualmente. Como nós somos aqui também na Terra, né? Nós não somos iguais. E os espíritos também, ele é individualmente. Não existe dois espíritos iguais. Entendeu? Não existe essa semelhança. Isso nos mostra que, antes de tudo, que Deus é eternamente ativo, tá? Ele sempre está criando, nunca parou de criar, fazer a sua criação. Ah, mas a gente poderia perguntar aí, Deus cria ainda até hoje? Sim, porque surgem novos universos, novos planetas. Como alguns, vamos dizer assim, desaparecem, né? Chegam ao seu final, renascem outros. Então, essa criação é constante. Deus nunca fica ocioso. A criação dele é permanente. Não é igual como se fala que Deus criou em 7 dias e descansou, um dia, teve o descanso. Não, ele é eterno, criador. Tá certo? Então, vamos lá. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas a origem dos tempos? Eu tinha acabado de falar, ó, é permanente e isto é, Deus jamais deixou de criar. Então, os espíritos aqui, que nem eu coloquei essa foto para simbolizar aqui, Deus vai criando e vai pondo no universo. A partir do momento que os espíritos estão preparados, eles vão reencarnando, seja na sua origem, tá? Lá no começo de tudo, ou aqueles que já foram criados, que retornaram na erraticidade,
eles vão retornar de novo, né, na sua reencarnação para continuar com o processo. Então, se está se criando novos planetas, novos universos, então tem, como é que você, vamos dizer assim, lugares aí para todo mundo. Jamais vai ficar, vamos dizer assim, espírito sem ter lugar onde ir. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu só puxar aqui nessa outra aqui. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um do outro? Aqui ainda continua Kardec questionando, né? Fala assim, os espíritos se formam espontaneamente ou se procedem um do outro, assim? Vamos, como por exemplo, a gente poderia perguntar assim, aqui na Terra, quando nasce um filho, né, de um casal, por exemplo, nós estamos, vamos dizer assim, criando um espírito? O que é que vocês acham? Alguém consegue responder isso? Então, nós não estamos criando outro espírito, né? Nós estamos criando um corpo material, por exemplo, para que um espírito possa reencarnar. Então, os espíritos são criação direta de Deus, eles existem porque Deus assim quis, pela sua vontade soberana, como acontece com toda a criação do universo. E lá nós não temos conhecimento que entre os espíritos venha nascer espírito. Não tem. O que a informação é que são criação de Deus. Certo? Então, para deixar bem claro, quando nós preparamos um corpo físico aqui na matéria, no nosso planeta, e assim vem um espírito, vem reencarnar nesse corpo para ele fazer suas provas e expiação. Tá certo? E o espírito terá um fim? Será que eles chegam a um tempo, passa a diversas encarnações e vai chegar um momento e fala assim, não, acabou esses espíritos, morreu. Isso não acontece, tá? Isso só acontece com o corpo físico. O espírito, ele é permanente. Olha que interessante. Agora, você imagina, a gente pode imaginar assim, né? Desde o princípio de tudo, né? Que Deus criou o universo, foi criando a cada planeta, cada constelação aí, e os espíritos para habitar, né? Esses locais. Imagina, será que a gente tem condição de imaginar? Olha a grandeza do trabalho de Deus. A gente tem a condição de imaginar de quantos espíritos existem desde a primeira criação? Né? E a gente poderia pensar assim também. Qual é a minha idade do meu espírito? Não sabemos. Vamos ter conhecimento, por exemplo, quando a gente desencarnar, talvez a gente tenha essa informação lá no plano espiritual, tá? Ou até mesmo quando nós estivermos já desenvolvido, que não precisamos mais reencarnar. Agora você já imagina, sim, né?
o espírito mais evoluído que esteve aqui na Terra, que foi Jesus. Já se passaram 2000 anos. Nós estamos ainda nos reencarnando ainda. E quantas vezes nós não precisamos reencarnar? Vai depender, por exemplo, de cada espírito, conforme a sua evolução, né? Então, se eu evoluir mais rápido, a quantidade de reencarnação vai ser menor do que o outro, vamos, de outra pessoa, de outro espírito. Por isso que é importante a gente ter essa ideia da reencarnação e do espírito, e de que nós precisamos ter essa responsabilidade, porque a reencarnação é a maior oportunidade que a gente tem. E o espírito, ele não vai ter fim, ele é eterno, né? Não é como o corpo, né? E quantos corpos, em cada reencarnação, nós perdemos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, se eu tive 100 reencarnações, foram 100 corpos que eu ficou aqui, seja nesse planeta, seja em outros planetas, porque nós não reencarnamos só aqui na Terra. A gente vem passando de planeta para planeta. Chegamos agora aqui. Agora, para onde nós vamos na próxima reencarnação? Vai depender da nossa evolução. Talvez voltamos aqui, ou então vamos para um planeta mais evoluído. E a gente vai explicar como é que isso acontece um pouquinho lá na frente, né? Então, aqui, ó, nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, ainda reforça a ideia da imortalidade da alma. Um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, o espírito não retorna a uma ou a massa comum, quer dizer, o espírito jamais ele se torna material. Porque tudo que é material tem, vamos dizer, um prazo. Por isso que nós usamos a parte material do planeta que a gente reencarna. Tá certo? Alguma pergunta? Tudo bem? Aqui, até aqui? Tranquilo? Deixa eu só ver aqui. Então, se a gente tem a certeza que o espírito ele não tem fim, isso faz nos compreender que a vida continua além da morte do corpo, né? Pode falar. Pode falar, Flávio. Quanto aos animais, os espíritos, eles encarnam nos animais? Então, os animais, ele é assim, ó. Como ele não tem ainda o livre-arbítrio, ele não tem escolha nem nada, quando ele morre, ele já reencarna em seguida. Entendi. Entendeu? Então, ele não tem provas e expiações, vamos dizer. Ele está ainda numa evolução constante. Como é que ele está aprendendo? Por exemplo, você adota um animal. Você o educa, você tem ali a parte, você demonstra amor para ele. Olha a importância que a gente tem amor na criação de Deus. Em qualquer coisa, seja a natureza, seja os animais, seja o que for. Por quê? Porque eles estão em evolução. E também é nossa responsabilidade, como mais evoluído, passar esse conhecimento para ele. Tipo amor. Se a gente ama o animal, cuida do animal, ali tem o carinho, e ele tem essa dedicação também com a gente, ele está aprendendo na evolução dele. Agora, se a gente maltrata, faz isso, aquilo, a gente não vai atrasar ali a evolução? É a mesma coisa a natureza. Quando nós estamos destruindo a natureza, nós não estamos ali prejudicando um período de desenvolvimento, até mesmo vai influenciar a gente também. Por isso a gente tem que ter amor, caridade com toda a criação.
E responsabilidade, principalmente. Ah, é um animal, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não. Se você pegou para cuidar, você tem uma responsabilidade. Né? Tudo bem? Consegui tirar sua dúvida? Sim, obrigada. Beleza. Então, vamos na outra. Deixa eu só acertar aqui do lado. 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O que que foi perguntou aqui? O Kardec perguntou aos espíritos assim: qual é a parte principal? É quando o espírito está encarnado, que ele está no corpo, ou quando ele está lá no mundo espiritual? Aí eles responderam: no mundo espiritual, ele persiste sobre tudo. Então, quer dizer, antes de um espírito ocupar um corpo, ele já existia no mundo espiritual. Entendeu? Então, a criação dos espíritos são lá no mundo, eles ficam lá no mundo espiritual. Então, primeiramente, é o mundo espiritual. Aí, isso significa que a existência não se limita apenas ao plano físico. Além do mundo material, formado pelos corpos e pelas coisas visíveis, existe o mundo espiritual, habitado pelos espíritos. Esse mundo é invisível aos olhos materiais, mas é real e faz parte da criação divina. Esse mundo, vamos dizer assim, nós somos capazes de vê-lo? Não, ainda não temos essa capacidade. Mas nós temos a capacidade, né, de alguns médiuns, de ver o espírito. Então, ele usa de um recurso para aparecer para nós. É isso que nós vamos ver lá na frente. É diferente. Então, eu não vou chegar assim, eu quero ver onde é que estão todos os espíritos lá no universo. Não vou conseguir ver. A gente não tem essa capacidade. A nossa evolução espiritual não permite ainda. Entendeu? Tá certo? Então, o homem geralmente acredita que apenas aquilo que ele pode ver e tocar. Mas na doutrina espírita ensina que a realidade é muito maior do que o sentido físico que a gente possui. Por isso que tudo é limitado para nós ainda. Olha quanto a gente precisa evoluir. Agora, imagina uma coisa assim, nós vamos evoluindo, reencarnando, tá, no mundo. Vamos mudando de planeta e vamos evoluindo, evoluindo, evoluindo. E cada vez que a gente evolui, a gente vai tendo conhecimento, e esse conhecimento fica guardado no espírito, fica gravado. No espírito está gravado tudo desde o início. Tá? E por que a gente não coloca em prática algumas coisas aqui na Terra? Algumas coisas sim, outras não. Por quê? Porque ainda nós somos muito ligados à parte material e egoísmo. Já pensou se eu tivesse a condição de saber que aquela pessoa que está do meu lado, meu vizinho, foi o meu inimigo? Como é que eu iria me comportar? Não é verdade? A partir do momento que a gente vai evoluindo, a gente não vai mais estar interligado com o egoísmo, com a maldade. Então, isso já não acontece mais no outros mundos. Então, tudo aquilo que você já aprendeu de bom, você vai colocando em prática. Já pensou se você estiver na penúltima reencarnação? A quantidade de conhecimento que você vai ter, a quantidade de informação que você tem no espírito, e você pode colocar em prática, não é muito interessante isso? Como fala na outra aula, nós falamos que quando o espírito mais evoluído, ele é mais feliz. Então, imagina a felicidade que a gente vai chegar
quando a gente estiver nesse grau aí. Porque a gente não vai ter maldade, não vai ter mais nada que possa impedir da gente ver as coisas e de realizar. Né? Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento aí. No 85. Só passar aqui. O mundo corpóreo, que é o mundo, né, o mundo do nosso corpo, poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso altere a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes. O mundo é independente. Então, como nós falamos na pergunta anterior, principal, o mundo espiritual, né? E não o bastante a sua correlação. É incessante porque reagem incessantemente um sobre o outro. Os corpos físicos nascem, transformam-se e desaparecem, mas o espírito continua vivendo. Mesmo que o mundo material não existisse, os espíritos continuariam existindo, porque sua natureza é diferente da matéria. Então, mais uma vez, reforça que, mesmo que a gente não tivesse a parte material para reencarnar, o espírito estaria ali no mundo espiritual. Mas nós precisamos do mundo material justamente para ter a nossa evolução. Por isso que a gente reencarna. É uma oportunidade que Deus nos dá, vamos assim, para a gente corrigir os nossos erros, né? Que a gente fez durante aí das nossas reencarnações. Então, a gente vem justamente para acertar tudo isso. Então, vamos no 86. 7. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Seria assim, teria um lugar para a gente ficar lá? Responde, os espíritos estão em toda parte, povoam o infinito, o espaço infinito, aos que estão sem cessar ao vosso lado, coloquei até uma foto aqui, ó, com o espírito aqui, né, que vai fazer um comentário, observando, atuando sobre vós, sem saber, né, porque os espíritos são uma das forças da natureza, e o instrumento que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios providenciais, mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos avançados. O que ele quis falar aqui? Ó? Além dos espíritos que estão nos espaços, e tem os espaços aqui na Terra. Tem muitos espíritos que estão do nosso lado. No nosso lado, tem diversos tipos de espíritos. Onde a gente for, eles estão do nosso lado. É aqui que o médium, né, consegue ver. Você vai se desenvolvendo a sua mediunidade, conforme a sua mediunidade, você pode ver. Ou, se você não vê, você pode ouvir. Né? E esses espíritos do nosso lado, como é que eles ficam? Então, a maioria de alguns espíritos são aqueles que têm apego à parte matéria, ou até mesmo eles estão interligados pela nossa vibração. Olha como é importante eu saber de quê. Como é que está a minha vibração? Como é que está meus pensamentos? Meu pensamento é uma vibração. Então, conforme meus pensamentos, por isso Jesus fala assim, orai e vigiai os teus pensamentos. É os espíritos que estão do meu lado.
Então, se meus pensamentos são um pensamento egoísta, agressivo, eu sou uma pessoa aí com a moral, né, muito baixa aí, não me desenvolver a minha parte moral, seja o que for, quem que vai estar do meu lado? São esses espíritos, com a mesma finalidade. E eles podem interferir em nós, no nosso pensamento, nas nossas atitudes. Aí, se eu fizer maldade para um espírito, ele pode ficar aqui do lado? Pode, ele pode estar com a sede de vingança, por exemplo. Ele só vai se manifestar se eu tiver com a mesma finalidade, com a mesma vibração dele. Ele vai ter essa oportunidade, influenciando nos meus pensamentos, fazer com que eu tome decisões erradas. Como tem espíritos mal e também os espíritos obsessores, né? Tem os espíritos bons que também estão aos nossos lados, nos ajudando a quê? A nos livrar desse daí, conforme o nosso pensamento. Só que os espíritos bons, eles vão estar junto de nós conforme a nossa vibração. E o meu mentor, ele vai estar junto. Ele nos auxilia, mas eu escuto ele, vamos dizer assim, eu penso, quando é que eu vou escutar? É quando eu paro um minuto do tempo para fazer uma oração, pedir uma ajuda, pensar naquilo que eu fiz durante o dia, o certo e no errado. Eu fiz uma escolha errada, pois eu tinha uma chance de fazer coisa certa. Então, esses espíritos eles vão se manifestar conforme a minha vibração, conforme os meus pensamentos, que eu dei a oportunidade para ele. Por isso que quando nós oramos, nós precisamos dizer assim, nas nossas orações, pedir perdão para aqueles que nós machucamos, mesmo aqueles encarnados, pedir perdão já para aproveitar antes dele desencarnar, e aqueles que desencarnou, que não pedimos perdão, podemos pedir também para ele. Rezar e pedir perdão, me perdoe, né? E rezar para esse espírito também, me perdoe. E também, no caso, de eu perdoar, ó, aconteceu isso, eu também te perdoo, eu estou perdoando, foi coisa passageira. Tudo isso já vai, vamos dizer assim, mudar essa vibração. Por isso que, às vezes, as pessoas têm uma vida muito agitada. São essas vibrações que estão esses espíritos próximos de nós. Agora, você imagina, por exemplo, você vai em um lugar que tem propício a espíritos de baixa vibrações. Se você tiver nessa vibração, você vai atrair. Se você não tiver, você vai levar até ajuda. A sua energia vai acalmar esses espíritos. Então, seja no metrô, seja no ônibus, seja onde você estiver, num show, coisa desse tipo. Por isso que, olha como a gente tem que observar os ambientes, por exemplo. Vamos supor que nós estamos no metrô. De repente, começa uma discussão ali, né? E daqui a pouco está um monte de gente se envolvendo ali, estão brigando. Com aquela discussão, aquela energia começa a envolver aquela pessoa que daqui a pouco ela também está socando, tá envolvido naquele episódio. Por que aconteceu isso? A pessoa não tem um autocontrole da sua energia. É a mesma coisa também, por exemplo, de repente, alguém está ali e começa a sorrir. A gente já viu vídeo, coisa desse tipo. A pessoa começa a sorrir, daqui a pouco um começa a sorrir, outro começa a sorrir, daqui a pouco está todo mundo sorrindo. Olha a energia também que pegou, uma energia boa. Então, nós precisamos vigiar o nosso pensamento,
Porque senão vai ter muita oscilação dessa energia. Eu preciso saber o que está acontecendo isso. Por que eu estou pensando isso? Por que esses pensamentos ruins? Opa, ó meu mentor, me ajude. Eu não quero esses pensamentos. Eu não quero agir assim. Porque às vezes os nossos pensamentos às vezes, ele é tão forte, né, que é mesmo que a gente não quer pensar e vem, né? Mas a gente pode pedir ajuda, não só para o nosso mentor, como também no plano espiritual para Deus. Me auxilia, eu não quero isso para mim. E você será atendido. Só em você pedir, você já mudou essa frequência. Então, como, por exemplo, as pessoas falam, como é que uma pessoa está incorporada ou coisa desse tipo? Nós vamos ver lá na frente, lá nos outros slides ainda. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos lá. Nós vamos falar do perispírito. O que é isso? Perispírito é essa parte aqui, ó. Então, entre o corpo do homem, ou de mulher, se a gente fala o homem, não tá? Aqui é o espírito, que é uma centelha divina. Vai ter o perispírito, e que fica próximo do espírito, do corpo, que faz com que o espírito faça manifestação aqui para que se movimentar. Então, por exemplo, aqui é o espírito. Fala assim, eu vou correr. Vai passar a informação para o perispírito, o perispírito vai vir aqui, vai movimentar o cérebro, e o cérebro vai mandar movimento para minhas pernas, e eu vou sair correndo. Tá certo? Então, o espírito, ele não vem daqui direto no corpo. Ele precisa desse perispírito. Nós vamos saber o que é isso aqui. Então, por exemplo, o espírito, propriamente dito, vive a descoberta, ou, como acreditam, alguns envolvidos por alguma substância. Aqui o Kardec fez a pergunta assim, existe alguma coisa no espírito que ele tenha para que haja essa comunicação com o corpo? O espírito responde. É envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficiente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera, transporta-se para onde quiser. Então, quer dizer, vamos dizer assim, é como se fosse um nevoeiro. Não extenso, mas uma quantidade que é próximo ao corpo, que o espírito usa para fazer essa comunicação com o corpo. Então, aquele lance que a pessoa fala assim, que a pessoa fala, eu incorporei, aí começa a mexer o corpo, tremer, isso não acontece. O espírito não entra no corpo da pessoa. O espírito, ele faz ação aqui no perispírito para o corpo se movimentar, por exemplo. Ele quer passar uma mensagem, lembra que nós falamos que o espírito é inteligente? Então, ele vai agir aqui, vai na memória, passar informação, e a pessoa vai falar o que o espírito está querendo dizer, por exemplo. Então, jamais ele entra dentro do corpo. Então, quando acontece, a pessoa corporou no centro, isso é coisa do médium. Isso não é um médium educado. Certo? Você jamais viu o Chico Xavier? Quando ele estava recebendo informação, ele está se movimentando, dizendo, incorporei. Não. Ele ouvia e ali ele escrevia, normalmente, tranquilamente. Então, são coisas do médium. Isso a gente vai aprender lá no livro dos médiuns, que é um dos penúltimos cursos que a gente vai ter na sequência, né?
tá? Então, deixa eu botar aqui. Até aqui, tudo bem? Então, a gente coloquei essa figura para a gente entender melhor qual é o papel do espírito e como é que ele funciona. Então, aqui é o espírito, vamos dizer aqui seria o espírito. O perispírito é a cordinha que faz movimentar o corpo humano. Então, aqui ele manda a inteligência, essa informação chega no cérebro aqui e aqui faz o movimento do corpo, certo? Então, vamos lá. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Né? Porque o perispírito, ele é semimaterial. Conforme o local que você reencarna, ele pode ser mais grosseiro ou sutil, né? Então, vamos lá. O fluido universal de cada globo é por isso que ele não é mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório, como muda de roupa. Então, para cada planeta, esse perispírito tem a sua formação. Se é um mundo mais evoluído, ele é mais sutil, não, é menos grosseiro. Então, um exemplo, a gente coloquei aqui, ó, um exemplo como o mergulhador. Ó. O mergulhador representa o espírito, a roupa do mergulho representa o perispírito, e o ambiente é a parte aquática que representa o mundo onde ele está. Então, a água é o mundo que ele está. Então, para ele estar nesse mundo, ele precisou dessa roupa. Certo? Então, por exemplo, quando o homem ele sai lá fora da Terra, vai para o espaço, ele não tem que pôr aquela roupa dele é o perispírito que ele precisa, senão ele não consegue estar lá. Então, a mesma coisa que a gente vai, quando vai reencarnando, a gente vai pegando o perispírito correspondente àquele planeta que nós estamos reencarnando. Olha como é interessante isso, né? E aí vai fazer. E o tipo do corpo? Vai ser também conforme a evolução do planeta. A gente poderia pensar assim, por exemplo, o homem no início tinha um corpo totalmente diferente de hoje. Né? Quando ele reencarnou, ele precisava de um corpo mais grosseiro, peludo, porque ele não tinha roupa, coisa desse tipo, ele era mais peludo. O maxilar dele era diferente como o de hoje, porque ele comia comida crua, carne crua, coisa desse tipo. Usava ferramenta ainda primitiva, coisa desse tipo. A partir do momento que o homem foi evoluindo, o seu corpo foi modificando também. Então, se você vê as crianças de hoje, tem um corpo já diferente do nosso. E assim vai indo essa evolução. Então, eles vão usando conforme o tempo, conforme a evolução de cada planeta. Então, se ele muda de ambiente, precisará de uma roupa apropriada para aquele local. Assim acontece com os espíritos, diferente no mundo da criação. Então, conforme a gente vai evoluindo, também vai mudando o nosso corpo e o perispírito. Deixa eu só abrir aqui. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos lá. O envoltório semimaterial, que seria o perispírito, do espírito, tem forma determinada ou pode ser perceptível? Ele tem uma forma, vai dizer assim, sim, uma forma ao arbítrio do espírito. E é assim que ele aparece algumas vezes, seja no sonho, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Então, aí seria o seguinte: o formato do perispírito vai ser
no mesmo formato do corpo que ele está utilizando naquele planeta. Por que isso? Porque ele, se ele precisar, né, ele precisa fazer as ações em cima do corpo, ele vai ter o mesmo formato. E se um dia ele precisar comunicar com alguém, ele vai aparecer com a mesma característica que a pessoa tinha quando estava viva. Senão, a pessoa que está vendo, né, seja num sonho, seja em uma manifestação, coisa desse tipo, a pessoa não iria reconhecer. Né? Nessa imagem aqui, ó, eu coloquei essa figura, mostrando aqui, realmente os espíritos, como eles podem se manifestar, né? A maneira que ele pode se manifestar aqui, ó. De repente, ele pode ser um obsessor. Né? Vai depender, né, do comportamento da pessoa quando estava encarnada. Continuarei. E o que é a alma? Alguém saberia dizer que seria o que é a alma? A alma é o espírito encarnado. É a mesma coisa. Nós chamamos ele de alma. Quando ele está do lado do perispírito, que ele houve essa, né, essa fusão para a criança nascer, ele está ali e nós chamamos de alma. Isso significa que a alma é o espírito, são essencialmente o mesmo ser, a diferença está apenas no estado em que ela se encontra. Quando está ligada ao corpo físico, chama-se alma. Quando está livre do corpo, chama-se espírito. Portanto, a alma não é uma coisa separada do espírito. É o próprio espírito vivendo temporariamente numa existência corporal. E vocês acham? O que vocês acham assim? O corpo, o espírito tem prazer de estar no nosso corpo? Será? Vai depender. Né? Depender da nossos livre-arbítrio, das nossas escolhas. Porque o espírito, quando ele vem para fazer suas provas e expiações e o seu, né, crescimento moral e espiritual. E às vezes, pelas nossas escolhas, as nossas atitudes, nós podemos retardar isso daí. Né? E aí, o espírito ainda está preso, vamos dizer assim, né? Está ligado, preso não, porque ele não está dentro, mas ele está ligado ao nosso corpo, a um período que foi pré-determinado lá na nossa existência espiritual, certo? Vamos lá, aqui. Há no homem outra coisa, além da alma e do corpo, há o aliame, quer dizer, há o que liga, o que une a alma e o corpo. Assim, o homem é composto de três partes. Então, quais são as três partes? O corpo físico, que nós falamos que é esse aqui, que é a parte material. A alma ou espírito, né? A ser interligado é imortal. O perispírito é o elo que liga entre o espírito e o corpo. O perispírito permite que o espírito atue sobre o organismo material e que o corpo receba as expressões da alma. E como uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, aqui no desenho, a gente podemos ver aqui assim, ó. O espírito, perispírito e aqui o corpo físico. Sempre vai estar existindo aqui, ó.
Essa é a composição existente aqui no nosso planeta. Vamos lá. Então, podemos concluir assim, ó, o homem é, portanto, formado por três partes essenciais. O corpo é um ser material, análogo, similar à dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Princípio vital é o fluido que faz com que o corpo se manifeste. Né? Então, como assim, por exemplo? Vamos falar daquela experiência que o médico pega o martelinho, ele vai lá, bate no joelho, a sua perna faz isso, vai para frente. Ele estimulou ali uma onda, uma vibração. O princípio vital é justamente isso. O espírito, através do perispírito, vai atuar, ele vai na mente do corpo, faz essa aplicação e o corpo vai reagir, que é o princípio vital. O princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo, que seria o espírito ao corpo, encarnado é a alma ao corpo. Tais são no fruto a semente, a polpa e a casca. A gente colocou também esse exemplo, né? Aqui seria o espírito, perispírito, e aqui seria o corpo. Tá? Então, vamos lá. Tudo bem? Fica aqui a informação. O homem que escuta seu mentor espiritual encontra no próprio espírito a luz necessária para viver em paz, equilíbrio e verdadeira felicidade. O que eu quis dizer com essa imagem aqui e essa mensagem? Mesmo que a gente tenha o nosso espírito, o perispírito e o corpo, e mesmo que tenha em tudo aqui em volta de nós os outros espíritos, nós podemos ser felizes, podemos controlar a nossa mente, controlar o nosso corpo, pedir ajuda né, através do nosso espírito, o plano espiritual, para nos termos serenidade e capacidade para superar esse período que nós estamos aqui na Terra, para superar todas as nossas dificuldades, para a gente receber as nossas alegrias, as nossas dificuldades. Qual é o tamanho da nossa dificuldade? Vai depender da maneira que eu estou encarando a minha dificuldade. O que acontece com a gente de imediato, assim, quando nós estamos em dificuldade? Nós vamos ficar aflitos. Não, vamos parar. Opa, por que isso aconteceu? Eu precisava passar por esse momento, por essa prova ou expiação? Eu precisava? Ou foi eu, por livre-arbítrio, escolher esse momento? Porque tem prova que às vezes nós estamos passando, são escolha de hoje. Quantas vezes a gente sabe que uma palavra vai causar, né, uma desordem dentro da família ou uma desordem em alguém, e mesmo assim a gente fala. E depois cria-se um obstáculo entre você e aquela pessoa, ou você entre a família, por exemplo. E isso daí foi um livre-arbítrio. Foi uma situação que você pode estar criando hoje e não ser resolvida hoje, para na outra encarnação, seja na próxima ou em outra, quando você estiver preparado espiritualmente, vir resgatar esse momento e corrigir.
Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento para já evitar todas essas coisas. Eu preciso voltar ao plano espiritual de maneira de levar, vamos dizer assim, menos problemas possível para o futuro. E aqueles que eu vim aqui resolver, eu tentar resolver todos. Simplesmente por uma palavra, por exemplo, o amor. Se eu tiver amor em tudo que eu faço, eu vou evitar todos esses problemas na minha vida. Ah, eu quero isso e não consigo. Por quê? Será que espiritualmente, às vezes, quantas vezes a gente quer alguma coisa, né? Espiritualmente, eu estou preparado? Eu já sou evoluído para ter aquilo? Ainda não. Talvez ainda precise aprender nessa encarnação e na outra, aí eu poder receber. E às vezes o que que a gente faz? Fica zangado, né? Muda de atitude, ou se isola. O isolamento é a pior situação para a evolução do espírito. Isolar não é só simplesmente eu ir ficar num lugar e não ver ninguém. Não. Eu posso estar junto um monte de gente, mas eu não tenho uma integração entre as pessoas. Eu não participo de nada. Eu não auxilio a minha família, seja a família minha, a família do meu companheiro, seja a família de quem for, a evoluir. Por exemplo, os meus amigos, os meus familiares, são espíritos semelhantes à minha vibração. Pode ter alguém na família com uma vibração maior do que a minha, mais evoluído, para quê? Para auxiliar a família, a evolução da família. Que a família precisa ter alguém ali para evoluir. Quantas vezes a gente vê uma família, os filhos, pai, mãe, complicados, né? Vamos dizer assim, e vem uma pessoa que é serena, moral, ali, honesta, que está ali, fala, nossa, nem parece que essa pessoa é filha dessa família, vamos dizer assim, mas é justamente essa pessoa está ali para auxiliar essas almas, né? Porque estão encarnadas, entendeu? E é assim que a gente tem que ter isso em consciência, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Essa é a nossa aula de hoje. Boa noite, pessoal. Seu Francisco, na verdade eu queria elogiar, né? Hum, Eu já pesquisei algumas vezes sobre perispírito, espírito, né? E eu confesso que eu nunca entendi, mas hoje foi esclarecedor. Obrigado. conseguiram? Não, beleza. Qualquer pergunta assim, a gente, não só por aqui, mas também a gente pode fazer lá pelo Zap e a gente vai responder. Se eu não responder, a Cláudia também vai estar lá presente, né? E ela vai responder, tá certo? Então, essa é o ensinamento do Espiritismo, né? Isso aí seria, vamos dizer assim, a nova revelação que Jesus fala, né? O Consolador prometido. Porque nós não tínhamos conhecimento, ué, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, o que eu vim fazer, e através de tudo isso, dessas informações, a gente começa a ter um horizonte do que a gente veio fazer, o que a gente precisa fazer,
para onde a gente vai chegar um dia, né? O que que a gente já precisa agir hoje para a gente ser uma pessoa melhor. E para ser uma pessoa melhor é fácil? Não. Por quê? Porque ainda o orgulho é a fonte principal do homem daqui desse planeta ainda. Se alguém te falar mal alguma coisa, você já quer ir lá no pescoço da pessoa, não é verdade? Então, você já tem que pensar nisso, agindo de maneira diferente. Simplesmente, você já começa a mudar, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, como eu estou? Como é que está meu ambiente de trabalho? Qual é a minha figura, né, da minha alma ali, no meu ambiente de trabalho? Qual é a vibração que tem com aquelas outras almas próximas de mim? E o ambiente de trabalho, quem faz somos nós, tá? Somos nós. Ah, mas o ambiente de trabalho é ruim por causa daquela menina que é fofoqueira, ou aquela pessoa. Mano, somos nós. Ela pode ser. E a minha vibração, eu vou receber dela? Lembra? Quem vai estar se manifestando, o espírito que vai estar se manifestando comigo? Não precisa ser desencarnado, não. O encarnado também. O encarnado, ele só vai agir se eu der essa vibração para ele. Se alguém, por exemplo, falar alguma coisa para mim, e eu pegar aquilo lá, ficar com sentimento e com raiva, tudo, pronto, eu fiz a conexão. Se a pessoa falou, não, essa pessoa não deve estar bem, ou eu não vou deixar com que isso aconteça. Como é que a gente pode pensar? Mudando o pensamento. Ah, mas faz uma oração. Pede uma oração que eu falo, não precisa rezar de joelho. Só você fala assim, Deus, me ajude. Não quero que isso me envolva nisso. Eu volto a falar da mesma coisa. Tem uma briga no metrô e, de repente, está todo mundo envolvido porque começou aquela energia e virou uma coisa. Porque a gente vê, às vezes, alguém olha uma pessoa, aí fala, não, aquele ali é um ladrão, aí um bate, outro quer bater, outro quer bater, outro quer bater. Espera aí, ali não é um filho de Deus? Por que eu estou indo bater no cara que o cara não fez nada para mim também? Olha a vibração. Jesus fez isso com as pessoas na época, que olha que os apóstolos, se nós pensarmos friamente, eles espiritualmente eram muito, muito inferior a nós hoje. Ah, eles são apóstolos, por isso que eles eram uma pessoa evoluída. Não. Jesus escolheu pessoas aleatoriamente, que sabia que aquela pessoa tinha aquela energia de mudar. O convidou. Quantos aqueles que ele convidou e não foi? Não seguiu ele? Não se propôs a mudar? Que para seguir, tinha que mudar. E não mudou, né? É a mesma coisa. Esse é o convite que é feito para nós. Tem que se propor a mudar. Então, hoje, nós temos mais conhecimentos do que eles tinham. Quando Jesus falava em parábola lá, eles não entendiam nada. Hoje, as parábolas de Jesus, né, o Sermão da Montanha, hoje está explicado tudo direitinho. A gente buscar no Evangelho, segundo o Espiritismo, tudo, e mesmo no livro dos Espíritos, explica tudo isso. Então, eu não posso alegar que eu não tenho conhecimento. Mas, mesmo assim, eu continuo ainda fazendo coisas do passado. Por quê? Ainda está muito forte dentro de nós. E é isso que a gente precisa mudar diariamente. E quando a gente muda, as pessoas percebem. Quando a gente muda, a gente começa a atrair
pessoas diferentes, novas pessoas. As pessoas começam a acreditar mais em você, começam a confiar mais em você, entendeu? As possibilidades começam a surgir na sua vida. Porque quando a gente tem desconfiança, a gente não dá possibilidade para aquela pessoa. E assim vai sempre somando, sempre somando. Se eu estiver no lado errado, eu vou somar sempre no lado errado, se eu não tiver cuidado. Eu posso chegar uma mão e posso parar. Então, no lado bom, eu tenho que sempre estar somando, sempre somando. E a partir do momento que eu tiver isso, quem vai estar do meu lado? São espíritos evoluídos. Vão trazer mais informação, vão trazer mais oportunidade. Aí a gente vai chegar até naquele ponto que eu falei. Já pensou quando eu chegar na penúltima reencarnação, quanto que eu vou ter de conhecimento, tanto de coisas que eu posso colocar em prática e realmente sentir e ver que valeu a pena. Nós temos uma visão assim, que as pessoas boas daqui são aquelas pessoas que começaram a seguir, né, esse caminho. Aí nós damos o nome dele de santo. Ah, a pessoa foi santo porque fez isso, fez aquilo. Não, não fez mais do que obrigação. Quando a gente faz uma coisa correta, é mais do que obrigação a gente está fazendo. Porque a gente sabe, se eu fizer, isso vai me ajudar na minha evolução. Beleza? Então, podemos fechar. Alguma pergunta mais? Alguma coisa? Não? Tudo bem? Então, vamos fechando os nossos olhos. Vamos agradecendo ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui. Que Ele possa nos envolver com luz e sabedoria. Que possamos, assim, tomar as decisões corretas no nosso dia a dia, vigiando os nossos pensamentos, vigiando as nossas vontades. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa semana para vocês aí. Boa semana, obrigada. Obrigado, boa semana. Valeu, um abraço.